Paz do Senhor para todas as pessoas bonitas dessa igreja. Para você também que é feio. São poucos, né, gente? Pode se sentar no nome de Jesus. Quem está vivo aqui, dá um glória. Amém. Gente, palavra do Espírito Santo para você. Não vai dar tempo nem de você dormir, essa palavra já vai encerrar. Só que se você tiver um pouco de clareza espiritual, você vai receber ela, você vai levar ela para a tua casa e ela vai fazer uma grande diferença. Amém? Olha aqui para mim. Uma das pessoas feias da igreja sou eu, mas eu não mordo, também não te assusto. Então presta atenção aqui. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Pai Senhor, me deixe em paz agora. Amém. Levanta sua mão direita para cá. Declara: Senhor. Mas com vontade: Senhor, fala comigo. Mais uma vez. Coloca no telão para mim Isaías 55, verso de número 8. Eu vou falar um pouco sobre a agenda de Deus. Todo ser humano em si, ele tem dois grandes problemas. Quais são? Primeiro tipo de pessoas que vivem de passado. É aquelas que olham para trás e por culpa daquilo que aconteceu, não conseguem dirigir a sua própria vida agora. Segundo nível de pessoas e outra categoria muito séria, é aquele tipo de pessoas que vivem de futuro. Não curtem o presente, não aproveitam a sua família e começam a planejar coisas lá na frente. Não conseguem ter uma exatidão naquilo que está fazendo agora. E quando eu falo de futuro, todo mundo tem uma agenda. Ela não pode ser escrita, talvez ela não precisa ser escrita, mas ela está sempre na tua mente. Hoje eu acordo, amanhã eu acordo, 7 horas vou trabalhar. Não sei qual é o horário do teu almoço, talvez você tenha empresa, você não tem horário para almoçar. Mas todos nós temos uma certa agenda. Mas eu quero dizer uma coisa para você, é que de certo em certo tempo na minha vida, e talvez eu queira colocar também na sua vida, na nossa carreira, entra uma coisa chamada agenda de Deus. Essa agenda ela não é contada conosco. A gente não conta com ela, a gente não a estabelece na nossa vida, mas os céus determinam. Eu quero dizer uma coisa para você, você tem planos. Você tem planos para a tua casa, e glória a Deus por isso, se prepare para eles. Mas sempre fique com uma grande expectativa, para quando os céus olhar para você e falar assim: está na hora de você trilhar um pouquinho diferente. Isaías 55, verso 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, ou os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara para frente. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Para frente. Como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles, sem regar a terra, e fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão ao que come, assim ocorre a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo, e atingirá o propósito para qual eu a enviei. Palavra de... Abre comigo agora, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Eu vou ler esse texto, porque o Espírito Santo pediu para mim ler. Se tem algo que nessa noite eu não posso brincar, será com a palavra dele. Talvez você aqui hoje está curtindo uma noite tranquila, sossegada.
Mas por incrível que pareça, e talvez você não tenha nem sequer percebido, existem algumas pessoas que da ponta desse altar até a última porta estão nos dias mais terríveis da tua vida. A sentença já foi dada por um médico, a sentença já foi dada por algum ator financeiro, a sentença já foi dada pelo casamento. A palavra de Deus hoje talvez não seja uma palavra tão efetiva para algumas pessoas aqui, mas eu garanto para você que para algumas delas será a palavra que vai ativar a sua vida. A palavra de Deus hoje é para você que hoje se encontra em um tempo de desânimo, em um tempo de desespero. O Espírito Santo está dizendo para você: se acalma, vai tudo ser colocado no seu lugar, porque há uma coisa que nunca mudará na face da terra, e essa coisa se chama a palavra de Deus. O que eu falo hoje, Romeu de Jesus Figueiredo, muda amanhã. Meu pai tem uma frase: algumas pessoas o que fala sentado, no que fala em pé não sustenta sentado. Mas Deus não. A palavra de Deus jamais muda. Uma vez lançada, uma promessa, uma vez lançada, ela tem que se cumprir. Eu quero dizer para você, esse deserto tem fim, está acabando. Você recebeu uma promessa, a promessa não está acontecendo, eu sei. Descansa no Senhor, porque os caminhos deles não são os vossos, os pensamentos deles não são os seus. E talvez nos seus pensamentos está tudo acabado, mas nos pensamentos de Deus começou agora. Quem está comigo? Gente, deixa eu voltar para o texto. Elias no Monte Sinai, diz assim: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado à espada todos os profetas de Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas, no caso de Baal. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Betseba, que ficava na região de Judá. Ali deixou o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Ali parou, sentou-se em uma sombra de uma árvore e teve a vontade de morrer. Então orou assim: já chega, Deus, ó Deus Altíssimo, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. Elias olhou em volta e viu perto na sua cabeça um assado de pão nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor, o anjo de Deus, voltou e tocou nele pela segunda vez, e dizendo: levanta-te e come, senão você não aguentará essa viagem. Ou algumas versões, porque grande é ainda a sua caminhada. Verso 8: Elias se levantou, comeu e bebeu, e aquela comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites, até o Sinai, o monte sagrado. Ali entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou aliança contigo, derrubou seus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou. Guarda essa palavra. E eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vai ficar diante de mim no alto monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros, quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com uma capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Elias respondeu: Senhor Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, na cidade, unja a Hazael como rei da Síria, unja Jeiel, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, em Abel-Meloá, como profeta, para ficar em seu lugar. Amém? Glória a Deus, gente. Uma palavra que o Espírito Santo me queimou durante toda essa semana é que todos nós temos um tempo de deserto, um tempo de dificuldade. Engana-se você em pensar que no dia que você se converteu, Deus tirou de você toda a luta, toda a angústia. Charles Spurgeon fala que à medida que você vai crescendo, as lutas na vida de um cristão, elas aumentam. À medida que um cristão vai ficando maduro, as guerras, tanto espirituais como físicas, elas aumentam. Mas também, eu digo uma coisa para você, as lutas nos tornam também fortes, conscientes daquilo que a gente está passando. A tal ponto da gente não somente vencer essas lutas, mas também ensinar outras pessoas. Porque cristianismo, para nós mesmos sozinhos, não é cristianismo. O maior cristianismo de todos é aquilo que envolve uma igreja, aquilo que envolve um povo, aquilo que envolve os nossos irmãos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, muitas pessoas estão passando por lutas hoje, é porque tem alguém precisando olhar para você e te ver vencer. Guarda essa palavra no seu coração. Um cristianismo genuíno envolve uma igreja, não somente uma pessoa. Envolve um povo. E esse povo está olhando para você, sabia? Tem irmãos olhando para você e esperando. Tem alguns que até estão torcendo para você cair. Mas eu quero dizer para você, existe um Deus na sua vida. Gente, nós estamos numa quinta da vitória. Se não fosse quinta da vitória, o Espírito Santo não dava a quinta da vitória. Guarda isso no seu coração. Existem pessoas que vão sair daqui renovadas, curadas, com a sua família restaurada. Por quê? Porque o pastor Romeu está pregando não. Porque há uma unção estabelecida quando é lançada uma palavra. Vamos lá. Me conta um pouco dessa história, pastor. Elias aqui se encontra em um monte, depois de uma grande vitória. Todos os profetas de Baal foram mortos à espada. E eu quero trazer uma ilusão para você, uma alusão, né? E quando os profetas de Baal foram todos mortos, Elias pensou que o povo de Israel iria se converter. E o que eu acho mais lindo é que quando a gente está no monte, é a mesma situação que quando a gente está dentro da igreja. Porque o culto foi maravilhoso, a palavra foi tremenda, fizeram um sacrifício, Deus respondeu. Só que houve um momento em que o culto se acabou, cada um voltou para a sua casa, e Elias voltou para o mesmo desespero de sempre. O culto acaba, pastor, e agora? Agora eu volto para casa a viver as mesmas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, guarda isso. O culto na vida de Elias acabou, ele sai daquele monte maravilhoso e ele vai para um lugar. A notícia da vitória, do culto tremendo de Elias, chega até Jezabel. Lê essa história.
Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Lá no comecinho do 19, Jezabel fala assim: olha, Elias, você teve um culto maravilhoso, mas agora você voltou para o mesmo desespero de sempre, porque você está sozinho. Elias volta para ficar sozinho, porque todos os outros profetas já haviam sido mortos, segundo a concepção de Elias. Você sabe o que isso me lembra? Tem muita gente que vem no culto, ouve palavras tremendas e maravilhosas, mas ao findar do culto volta para o mesmo desespero de sempre. Pastor, mas você não imagina o que está acontecendo na minha casa. Pastor, o senhor não imagina o que está acontecendo na minha vida. Elias tinha sempre a mesma desculpa quando ia tratar com Deus. E a nossa desculpa é: quando o culto acaba, gente, os irmãos vão embora, acaba a força, e eu volto para casa. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Existem algumas vezes, eu acho que o pastor Pedro está aqui, né? Pastor Pedro. Eu escutei uma palavra do Pedro uma vez. Existem algumas vezes na nossa vida em que nós vamos atrás de Jesus. Era o caso do cego de Jericó, é o caso da mulher do fluxo de sangue. Mas existem algumas vezes na nossa vida que Jesus nos encontra. Existem algumas vezes na nossa vida é que Jesus sai da onde Ele está e vai nos encontrar no nosso maior medo. Vou te dar um exemplo. Eliseu e a sunamita. Quando chega Eliseu na casa da sunamita, ele é bem recepcionado. O homem de Deus fala assim: ela me recepcionou tão bem que eu vou dar um milagre para ela. E pergunta: o que ela não tem? Ela responde: a sua serva tem tudo, não precisa de nada. Aí o seu servo vira para Eliseu e fala assim: ela não tem filho, manda chamar de volta. Você não tem um filho, você vai abraçar um filho. Ela fala assim: não brinca com isso. Não brinca com isso, por favor. A gente às vezes é tão calejado em certa área da nossa vida, que quando Jesus chega para tocar nessa área, você está tão desacreditado que fala assim: não, pai, isso daqui não tem jeito. Meu casamento já não tem cura. O meu filho já se perdeu. O câncer já tomou conta, não pode mais ser curado. A angústia, a depressão já me isolou. Deus pode fazer todas as coisas, mas nisso não. Mas eu quero dizer uma coisa: a agenda de Deus vai te encontrar. Elias está lá numa caverna isolado. Antes estava numa árvore, mas agora eu já quero falar da caverna. O culto acabou. Você já voltou para o seu lugar. Você já voltou para a sua casa. São as mesmas dores. É o mesmo esposo. Os mesmos vícios. Os mesmos descontroles. As mesmas angústias. E que você realmente acredita que Deus não pode. Mas eu tenho uma excelente notícia para você. Deus chegou na porta da caverna. Deus chegou na porta da caverna. Sai para fora, Elias. Sai para fora, vamos ter uma conversa. E vem um grande defeito do ser humano. Todas as vezes que Deus vai fazer um milagre na nossa vida, a gente já vai logo com problema. E Deus nunca trata o problema, Deus trata propósito. Guarda isso. Jesus chega diante do homem que havia 38 anos que estava paralítico. E Jesus pergunta: o que você quer? Ele fala assim: Senhor, eu quero a cura, mas tem esse problema. Jesus fala assim: levanta, pega o teu leito, anda. Elias, o que você faz aqui, Elias? Não, Senhor, é que eu tenho essas dores, eu tenho essa angústia, eu tenho esse problema. O Senhor já nem trata o problema. Ele pega Elias e fala assim: sai e vai. A minha oração nessa noite
é que Deus te encha de uma autoridade em sua vida, tamanha que você consiga resolver os seus problemas, através da autoridade e liberdade na cruz conquistada por Cristo. Eu falo, Jesus, para de reclamar da tua casa. Para de reclamar da tua caverna. Para de reclamar do teu filho, do teu casamento, da tua empresa. Deus não trata problema. Deus lida com propósito. O problema quem resolve é você. O Espírito Santo, a cruz do Senhor Jesus, já te entregou toda a autoridade que você precisa nas suas mãos. Ah, mas tem um problema. Eu falo, Deus, é que você quer que Deus resolva as discussões dentro do seu casamento. O problema é que quem não está se controlando é você e a sua esposa. E vocês precisam aprender a controlar isso. Pastor, você não tem ideia da jararaca que eu vivo. Você não tem ideia do ogro com quem eu moro. Posso te falar? Sim ou não? Você parou para pensar talvez na possibilidade de quem transformou ele num ogro, ou ela numa jararaca, seja você? Não, pastor, o problema está aqui. Não, o problema está comigo. O problema nunca estava com os profetas, estava com Elias. Pastor Flávio, o problema nunca estava com o profeta morrer. O problema também não estava com Jezabel. O cara matou mais de 400 profetas de Baal. E agora com medo de uma mulher, poderosa mulher. Ela era poderosa, viu, gente? Mas estava com medo. Muito medo. O problema não estava na circunvizinhança. O problema estava dentro de Elias. A maioria dos nossos problemas não são resolvidos porque nós não queremos resolvê-los. Colocamos culpa em todas as outras coisas. É o momento, é a situação. É por isso que eu não creio. É por isso que eu já não acredito mais. Porque Ele não muda, Ele não mudou até agora, como vai mudar no futuro? A agenda de Deus hoje te pegou. Pastor, você não tem ideia, é que o movimento ao meu redor me leva a pecar. Para quem não pegou é para jovem. O ambiente onde eu trabalho me leva a pecar. O ambiente te influencia. Quem toma a decisão é você. O ambiente pode me influenciar, mostrar para onde eu vou olhar. Pecar é você, sou eu. E eu quero te dizer uma coisa: hoje o Espírito Santo está fazendo você sair da caverna, abrindo os teus olhos, colocando um horizonte dentro dos teus olhos e colocando dentro do seu coração. Caminha, vai. O Espírito Santo hoje está tirando todo o pecado de você e colocando um peso de decisão nas tuas bocas, nos teus olhos. E a pergunta que fica é: para onde você vai agora, Elias? O anjo de Deus te toca a primeira vez, te toca pela segunda vez, te dá alimento, te dá força, te tira do desespero, te coloca num caminho. Você anda 40 dias e 40 noites. O problema é que você entra na caverna de novo. Agora o anjo não te dá comida. Não. Ele te pergunta: o que você está fazendo aí agora? Na verdade não foi nem um anjo, né? Foi a presença do próprio Deus, né? O que você está fazendo aí agora? Talvez você imaginou hoje um culto, e o Espírito Santo está bem no seu ouvido falando assim: para onde você está indo?
Quer que eu faça uma pergunta? Muito simples e muito séria. Quer viver o extraordinário de Deus? Quer? Levanta sua mão bem alto. Não, se coloca de pé. Coloca de pé. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Não, gente, colocar de pé, a gente vai sentar de novo, tá? Calma aí. Não precisa apagar as luzes não. Repete comigo. Eu não peco mais. Não desisto mais. Agora, com vontade, agora. Eu ando para onde Deus me mandar. Já não ando por mim, mas ando pelo Espírito Santo. Aplauda o Senhor. Pode se sentar novamente. Quando você chega dentro da caverna, senta dentro de um momento difícil. Eu vou ensinar vocês a passar pelo deserto agora. Eita glória. Momento coach. Brincadeira. Guarda essa palavra no seu coração. Todas as vezes que você estiver no momento de desespero, no momento de angústia que você não estiver enxergando, aprenda a andar de 2 em 2. Eclesiastes, Números 4, do verso 9 ao 12, diz que é melhor você andar de 2, porque se um cair, o outro te ajuda a levantar. Porque melhor paga você tem, se caso você trabalhar em 2 pessoas. Já essa é para os casais. Porque se você dormir sozinho, você vai ter frio. Mas se você dormir de 2, um vai esquentar o outro. O texto fala. Deus colocou muitas pessoas na tua vida para você ouvir, num tempo de angústia. Cuidado. Às vezes o Espírito Santo está usando um pastor, uma pastora, talvez nem uma pastora ou uma pastora, mas um homem e uma mulher de Deus, para você ouvir. Você está dando ouvido a qualquer outra coisa. Falei isso alguns dias atrás no Impacto. Também falei isso alguns dias atrás, terça-feira, no ministério, nas finanças. Existem pessoas que escutam a palavra de homem de Deus. O cara se mata para te entregar uma palavra. Você sai dali para fora, você já esqueceu de tudo. No outro dia, nem sequer lembra do que Deus falou. Mas às vezes você recebe uma palavra de alguém de fora. Você maceta dentro do seu coração. 3, 4, 6 meses de tratamento psicológico, senão com o seu pastor, para tirar isso de você. Nós temos uma grande facilidade em honrar as pessoas de fora, mas um profeta de Deus diante de você, indicando o caminho que você tem que andar, você tem uma grande dificuldade. Guarda isso. O Espírito Santo coloca pessoas na tua vida para te direcionar. Aprenda a ouvir. Fala que nem o pastor fala, estou sendo bruto demais, não, pastor? Aprenda a ouvir pessoas. Pastor, o senhor às vezes anda errado. Gente do céu, quanta coisa errada eu já fiz na vida. Quantas coisas que o pastor Marciano virou para mim e falou assim, volta para trás, está errado. Aprenda a reconhecer homens de Deus na tua vida e mulheres de Deus. Aprenda a honrar essas pessoas. Como eu honro essas pessoas, pastor? Eu faço um cheque de 1 milhão? Não. Ouvi-las. E através desse ouvir, praticar. O problema de Elias, que Elias deixou o seu moço. Um homem talvez inexperiente, mas é um cara que certamente poderia ser uma voz de Deus para ele. Você sabe o que ele fez? Decidiu andar sozinho num deserto. E ele desanimou no deserto. Repara que o desânimo veio logo depois que ele se desfez do seu amigo, do seu companheiro de viagem. Quem está comigo? Primeira lição, não ande sozinho. Segunda lição, no momento de guerra, de angústia, cuidado com descansar demais. Tem um ditado aí fora que fala que cabeça vazia, oficina do... É literalmente isso. Segundo livro de Samuel. Davi era para estar na guerra, estava onde? No seu reinado, sossegado, descansando. Tem nada para fazer, meu pai, vou pecar. Cuidado. Cuidado. Eu vou falar, Senhor, eu vou falar. Os adolescentes vão matar, alguns jovens também.
Pais, quem levanta aqui é pai de adolescente, mãe de adolescente aqui, levanta a mão. Não deixa o seu filho sozinho no quarto, com porta trancada. O seu filho não tem a mesma experiência que você. O seu filho não tem os calos na mão que você tem. Cuidado. Vou contar uma história. Rio de Janeiro. Uma criança, um jovem, um adolescente com 12 anos de idade. Uma menina. Recebe uma ligação. Dessa ligação, pega o número de WhatsApp e vai tendo uma conversa. Seus pais não sabiam disso. Um adolescente com 12 anos com o celular na mão. Já tem um grande preconceito em relação a isso. Tá? Cuidado. A internet pode matar. Essa criança ou esse adolescente foi levado em um beco, estuprada. Essa criança eram filhos de crente, ADVEC, Rio de Janeiro. Pessoas que tinham oração e busca ininterruptas, mas vacilaram quando deixaram a mente de um jovem, de um adolescente vazio. Cuidado. Satanás não brinca de ser Satanás, pastor. Se tem uma coisa que Satanás faz muito bem feito, é ser Satanás, ser demônio. Um alerta para a igreja de Jesus. Cuidado com os nossos jovens. Cuidado com os nossos adolescentes e nossas crianças. Cuidado. Quem está comigo? Tá, glória. Vamos lá. Quando você está em dificuldade, aprenda a ouvir Jesus. Puro e simples, aprenda a ouvir Deus. Às vezes nós estamos num desespero de alma tão grande, uma angústia tão grande. Ah, pastor, mas a doença tomou conta. Pastor, a dificuldade financeira tomou conta. Pastor, as brigas tomaram conta. E Jesus querendo falar com você de uma forma simples e pura. Você lembra do que eu falei? Nós queremos falar das dores, nós queremos ouvi-las, nós queremos reclamar. Todas as pessoas que vêm ao nosso redor, nós falamos assim: meu Deus, como eu sofro. E Jesus tratando de um propósito com você, e você não está ouvindo. Enquanto Eliseu falava de um futuro, ela estava compensada de um passado. Enquanto Eliseu falava assim: ó, você vai ter um filho, ela falava: não brinca com isso, eu não consigo ter filho, eu não posso ter filho, eu já tentei ter filho. E Eliseu está tratando com um futuro. Enquanto Elias estava dentro da caverna, desistindo da sua vida, Deus está falando assim: vamos, Elias, existe um futuro, um reinado para que você auxilie no governo, e também existe uma descendência, ainda vai continuar, tem vida aí para frente. Para você, é você mesmo, que tem passado tempos difíceis na tua vida, e que não está fácil, e certamente se fosse eu, já tinha desistido. Tem vida para frente, tem coisa boa vindo, existe notícias boas chegando, tem vida para frente, Elias, tem coisas maiores, coisas melhores para ser vivida. Não trate de passado, enquanto Deus está tratando de destino com você. Agora eu vou pedir para você ficar de pé. Agora eu vou pedir para você ficar de pé. Esse convite não é para 100 pessoas aqui, 150 pessoas aqui. Não. Esse convite é para poucas pessoas. E essas pessoas estão passando por uma dificuldade, e você não consegue enxergar um destino. Agora você pode apagar a luz, tá, gente? Em nome de Jesus. E talvez você não enxergue um destino. Talvez você fale assim: pastor,
acabou aqui, eu não consigo. A igreja de Jesus vai orar por você. Você que está passando por uma barra, uma dificuldade, você precisa ser auxiliado para vencer. Sai do seu lugar, ajoelhe no altar. É simples essa palavra. Você que precisa de uma ajuda na sua luta, no teu tempo de crise, porque eu também tenho, todos aqui estão, às vezes tendo, ou às vezes passando. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Você que está com um problema na casa, você que está com algum problema de enfermidade, você que está com um problema de angústia no seu peito, você que está passando por uma situação financeira dificultosa, e você não consegue enxergar um tempo futuro, sai do seu lugar, vem aqui. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar muito por você. Eu enxerguei algumas pessoas ao entrar dentro dessa igreja, e o Espírito Santo está te chamando. O Espírito Santo está te chamando. O Espírito Santo está te chamando. Simples. O Espírito Santo está te chamando. O Espírito Santo está te chamando. O Espírito Santo está te chamando. O Espírito Santo ainda está te chamando. O Espírito Santo, o Espírito Santo está te chamando acima do cargo que você tem. O Espírito Santo está te chamando acima do teu orgulho. O Espírito Santo está te chamando permanece assim, do jeito que está ótimo. O Espírito Santo quer te curar. O Espírito Santo quer tirar de você as dores que te carregam, as angústias que até hoje te moldaram, a mentalidade que até hoje te carregou. O Espírito Santo te chama. O Espírito Santo, nos tempos de dificuldade que você está passando agora, Celso, o Espírito Santo está chamando pessoas que têm passado tempo de dificuldade nestes dias. Existe uma igreja que está orando por você neste momento. O Espírito Santo está te chamando. Vem. Flua, Espírito de Deus. Flua, Espírito Santo. Flua conforme o seu desejo, conforme a tua doce vontade. E opere, Senhor, os milagres conforme o querer do Senhor. Pastores, orem por cura, por restauração.